Olá, eu sou a doutora Francine Schutz, consultora e assessora científica da Coana Probióticos. E essa é a nossa websérie 2 sobre conceitos na área da microbiota. Então, a definição de microbiota são um conjunto de micro-organismos, bactérias, arqueias, eucariotos e vírus que estão presentes num ambiente definido. Então, o termo microbiota é procedido pelo nome do ambiente em que se encontra. Por exemplo, microbiota intestinal refere-se à microbiota do trato gastrointestinal. E o microbioma é um termo que foi inicialmente utilizado para se referir à coleção de genes abrigados por micro-organismos. Uma definição ampla de microbioma abrange todo o habitat, incluindo os micro-organismos, seus genes e as condições ambientais circundantes. A classificação taxonômica das bactérias presentes no intestino, elas são filo, principais são os bacteriodetes, firmicutes, proteobactérias e actinobactérias, família, gênero e espécie. Então, a classificação taxonômica dos principais 4 filos que colonizam o trato gastrointestinal são os bacteriodetes, firmicutes, proteobactérias, as actinobactérias, que representam cerca de 98% da microbiota intestinal, e mais de 90% das bactérias intestinais são consideradas saudáveis, elas são representadas pelos bacteriodetes e firmicutes. Nós ainda temos outros gêneros, como Eubacterium, Fusiobacterium, Peptero, Streptococcus e Ruminococcus. Então, vamos falar um pouquinho de cada filo. O filo Bacteroidetes é um filo que é um dos filos mais predominantes do intestino humano, e ele consiste principalmente de bactérias gram-negativas. É um grupo de bactérias que possui características fermentativas e com uma capacidade de moldar o sistema imunológico de forma benéfica. Ainda, no filo Bacteroidetes, 2 gêneros bacterianos são prevalentes, os bacteroides e a Prevotella, que são associados a uma manutenção da saúde intestinal e a prevenção de doenças. Apesar das espécies dos gêneros bacteroides serem mais frequentemente encontradas e mais abundantes, quando há presença da Prevotella, esse gênero normalmente se torna prevalente. Ainda, a maior abundância de Prevotella é tradicionalmente associada ao maior consumo de carboidratos, fibras, açúcares simples, enquanto que a abundância dos bacteroides é usualmente associada a dietas ricas em proteínas e gorduras saturadas. As espécies dos gêneros bacteroides, quando em desequilíbrio na microbiota intestinal, elas podem ser responsáveis por infecções significativas e podem estar associadas a doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. Além disso, o tipo de parto, a passagem pelo canal vaginal, é onde se adquire o maior número de bactérias benéficas, como as bifidobactérias e os bacteroidetes. O filo Firmicutes contém mais de 200 gêneros de bactérias, que incluem várias espécies do tipo Lactobacillus e Clostridium. A grande maioria dos firmicutes são gram-positivas e possui tanto gêneros com atividade imunomodulatória benéfica, como Clostridium e Lactobacillus, mas também tem espécies relacionadas à indução da inflamação, que estão diretamente associadas a algumas doenças crônicas. Ainda, algumas bactérias do gênero Clostridium são consideradas benéficas com propriedades probióticas. Entretanto, outras foram associadas a condições patológicas como botulismo em bebês e enterocolite necrosante em recém-nascidos prematuros. A presença da bactéria Clostridium symbiosum na microbiota intestinal, ela pode ser considerada um biomarcador para a detecção precoce e não invasiva do câncer coloretal. O outro filo, as proteobactérias, a microbiota intestinal de indivíduos saudáveis apresenta uma proporção de cerca de até 5% do filo Proteobacteria. Então, sob um estado clínico saudável, o aumento da proporção de proteobactérias no intestino humano pode ser uma resposta transitória a alterações de fatores externos, como a dieta e outras intervenções. O aumento crônico do filo Proteobacteria é um indicativo de uma comunidade microbiota instável. Então, dentro desse filo, encontra-se indivíduos da família Enterobacteriaceae, como a Escherichia coli, que é considerada uma bactéria comensal, e a sua presença em indivíduos assintomáticos, ela pode ser habitual,
mas em altas concentrações ela pode estar associada a alterações funcionais, como as doenças inflamatórias intestinais. O outro filo é a actinobactéria. A microbiota intestinal de indivíduos adultos saudáveis apresenta uma proporção habitual de 2 a 14% das bactérias do gênero Bifidobacterium. As bactérias desse gênero possuem funções extremamente benéficas à nossa saúde, como a produção de vitaminas, estímulo do sistema imunológico, inibição de bactérias potencialmente patogênicas, melhora na digestão alimentar, na manutenção da barreira intestinal e ainda defesa contra patógenos. Então, é muito importante para a nossa saúde a diversidade bacteriana. Sabe-se que a microbiota intestinal diversificada, nós temos diferentes tipos de micro-organismos que produzem milhares de compostos poderosos e coexistem harmonicamente no habitat do intestino do hospedeiro. A diversidade da microbiota ela corresponde ao número de diferentes espécies presentes no indivíduo. Há todas as razões para acreditar que a diversidade da microbiota intestinal ela é um indicador de uma boa saúde da microbiota. Então, ao observarmos a microbiota intestinal de pessoas com doenças, como doenças cardiovasculares, alguns tipos de cânceres, doenças respiratórias crônicas e diabetes, os pesquisadores perceberam que a microbiota desses indivíduos era pouco diversificada. Então, a melhor forma de manter a diversidade da microbiota é termos uma alimentação variada, com alimentos ricos em origem vegetal, alimentos fermentados, os probióticos, fibras alimentares, que têm ação pré-biótica, a prática constante de atividade física, auxiliar no controle do estresse e, principalmente, não esqueça-se de hidratar-se. Então, nós sabemos que as alterações da microbiota, elas podem levar a determinadas patologias. Por isso, acompanhar e entender a sua composição é um excelente indicador de saúde gastrointestinal. Eu convido vocês para assistir a nossa websérie, o episódio 3, onde nós vamos falar sobre o que é a disbiose e o impacto na saúde e na doença. Eu sou a doutora Francine Schutz e essa é a nossa websérie 2, onde nós explicamos alguns conceitos básicos da microbiologia. Até logo!